Opa! Salve, salve, beleza? O dia D para a questão envolvendo o Renato e o Grêmio. Um assunto que incomoda e que também respinga no tricolor. E a escalação contra o Atlético Paranaense foi apenas preservação? Olá, eu sou o Daniel Oliveira, muito legal contar com a tua presença aqui no canal, local em que eu falo muito sobre a dupla Grenal. Se é a tua primeira vez, seja bem-vindo e aquele recado tradicional, vem aqui embaixo, aqui no canto da tela para te inscrever no canal, não paga nada e também não dói. Não esquece do comentário aqui embaixo porque é importante também saber a tua opinião. O dia D envolvendo o técnico Renato e o Grêmio. A gente sabe que agora no dia 28, Renato fica sem contrato, a data da primeira partida da final da Copa do Brasil. Assim sendo, a direção quer resolver de uma vez por todas a situação, até porque precisa se preparar na busca por um outro profissional numa eventual saída do técnico Renato. Tá se falando, claro, no Atlético Mineiro, aliás, Jorge Sampaoli se despediu do Galo no dia de hoje e o Atlético tem no Renato um dos nomes para treinar o clube. O que chama atenção é que a imprensa mineira falou inclusive sobre o nome de Guto Ferreira como um dos treinadores tentados pelo Atlético ou de interesse do Atlético, mas fugiria um pouco daquele perfil que se fala de um treinador que cause um impacto, até porque a notícia recente é de que o Galo teria sondado o português Jorge Jesus para um retorno ao futebol brasileiro, mas ficou inviável. O fato é que, conversando com alguns colegas lá de Belo Horizonte, o assunto Renato, de certa forma, incomoda, principalmente o diretor executivo do Galo, Rodrigo Caetano, que reafirmou não ter nada em relação a isso. Pois bem, assim, o presidente Romildo Bolzan Júnior quer chegar a um acerto com o Renato, e este acerto pode ocorrer na terça-feira. Já tentar definir a situação, renovando para o jogo do dia 7 contra a equipe do Palmeiras, aí seria a última partida, o jogo de volta na decisão da Copa do Brasil, ou até mesmo atendendo à vontade da própria direção do Grêmio, que é renovar o contrato do técnico Renato até o final do ano. Então esta é uma situação que se espera tenha uma definição, quem sabe já nesta terça-feira ou no mais tardar ao longo desta semana, para que se tenha realmente um ambiente de tranquilidade para o jogo contra a equipe do Palmeiras. Na live desta semana, da semana passada, melhor dizendo, né, o papo com o presidente Romildo Bolzan Júnior no canal Grêmio TV falou uma frase que eu havia citado na noite da quinta-feira, que se dirigia e se relacionava ao técnico Renato. O Grêmio trabalha com o nome do Renato, não há um plano B. Isso remete ao sentimento de confiança que a direção do Grêmio tem em relação a esta situação. O time contra o Atlético Paranaense, a escalação de certa forma surpreendeu muita gente, diante até do panorama que se tem. Afinal de contas, o próprio Renato disse que é preciso ajustar algumas questões importantes do time para as partidas contra o Palmeiras, e nada melhor do que utilizar um jogo oficial, um jogo valendo, para testar estas situações, mas alguns jogadores foram preservados, como disse o técnico Renato. E aí foi unir o útil ao agradável, ao mesmo tempo que foi o Renato obrigado a poupar alguns jogadores, né, para evitar qualquer tipo de lesão para as finais da Copa do Brasil, também levou o treinador a avaliar algumas questões ainda. Claro que o Grêmio já tem um tipo de avaliação de determinados atletas e o jogo ele pôde confirmar ou até mesmo definir alguma situação de negociação, de saída do Grêmio, já que há uma perspectiva de mudança de fotografia e o próprio presidente Romildo Bolzan chegou a falar da necessidade de 4 volantes, algo que insistia aqui, também foi anunciado pelo presidente do Grêmio,
que o perfil do jogador que o Grêmio procura para o meio de campo é alguém que faça essa transição para substituir o Maicon, já que o atleta está ainda sem a condição de suportar uma carga de 90 minutos. Então já há também uma preparação do Grêmio para ter um volante, um jogador que tenha qualidade, que tenha essa capacidade para chegar e imediatamente assumir a condição de titular. É um nome que inclusive está sendo trabalhado pelo técnico Renato. Sobre Claudinho, realmente a vontade do Grêmio era de contar com o jogador, mas ele está sendo negociado com o Leipzig. E um atleta que chama a atenção pode também ser negociado em uma situação que possa até mesmo trazer algum jogador, fazer parte de um negócio, alguém para compor o grupo. E eu estou falando do Isaac, jogador que também foi observado pelo técnico Renato nesse momento e não se descarta a possibilidade de algum tipo de negociação. Beleza, gente? Então, nesta semana a situação deve se definir no que se refere à permanência do Renato e nesta terça-feira pode ser o dia D para que se chegue a um acordo com o técnico do Grêmio. Tá certo? Comentários aqui embaixo. Daqui a pouco a gente troca uma ideia aqui no canal. Te inscreve também. E ative o sininho. Assim o YouTube vai te avisar sempre de conteúdo novo por aqui. Beleza? Fui!